Enquanto vocês procuram, já quero agradecer a Deus por essa oportunidade, a vida dos pastores, pela confiança em ministrar a palavra do Senhor. Então, aproveitando que vocês estão de pé, Josué capítulo 7, versículos 20 e 21. Amém? Versículo 20 do capítulo 7 de Josué diz assim: Acã respondeu a Josué: Em verdade, fui eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel. E eis o que fiz. Vi entre os despojos um belo manto tecido em Sinear, Babilônia, 2 quilos e 400 gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Eu me deixei seduzir pela cobiça e me apossei deles. Então, estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Amém? Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Essa passagem, irmãos, me chamou muita atenção, pois ela vai dizer que, antes desse fato acontecer, Josué tinha acabado de conquistar Jericó, onde o Senhor deu ordem a Josué e todo o povo para rodear toda Jericó, deu estratégia para o povo, e Jericó veio ao chão, foi abalada. Mas, logo no primeiro versículo do capítulo 7, vai dizer que o povo de Israel, eles foram infiéis contra o Senhor. Eles foram infiéis com relação ao que era anátema, porque o Senhor disse que era para destruir Jericó e queimar tudo que houvesse nela e deixar apenas a prata e o ouro para ser guardados no tesouro do Senhor. E aí, só que ninguém sabia deste fato, que Acã tinha escondido a capa, tinha trazido para ele pertences. E aí Josué, passado esse fato, ele manda homens para espiar a cidade de Ai. E quando ele ouve o relatório desses homens, os homens dizem para Josué: olha, a cidade tem poucos habitantes, ou seja, vai ser fácil, não precisa nem desgastar todo o povo para ir para a peleja, porque, em outras palavras, a guerra já é nossa. Já está no papo essa batalha e a gente já venceu essa guerra. E Josué se anima com as palavras daqueles homens. E aí, ele manda os homens para a cidade de Ai, cerca de 3.000 homens. Só que aqueles poucos habitantes da cidade de Ai, eles colocam os servos do Senhor para correr. E aí, sem entender, armam cilada e levam os israelitas para as pedreiras e derrotam os israelitas. E aí, diante disso, todo o povo se frustra. Aí Josué diz: mas, Senhor, o que aconteceu? E aqui já entra uma preocupação também em mim, porque em momento algum da passagem, eu vejo Josué se prostrar diante do Senhor e perguntar: Senhor, é para a gente realmente ir até a cidade de Ai? É para a gente realmente avançar contra ela? Esse é o momento? Só que ele simplesmente, acreditando no relatório dos israelitas, ele toma uma decisão e diz: já que o relatório é bom, os habitantes são poucos, não preciso levar todo o povo, então a vitória é garantida. Só que daí vem a frustração, porque aquilo que era muito simples, muito fácil de conquistar, de repente trouxe vergonha. Eles, infelizmente, não sabiam que a ira do Senhor estava sobre o povo de Israel por um motivo. E aí, Josué, vendo isso tudo acontecer, ele, junto com as demais autoridades de Israel, ele se prostra diante do Senhor, diante de toda aquela situação. Ele diz: eu preciso buscar uma resposta, e o único que pode me dar essa resposta é o meu Deus, o Deus de Israel. Então ele junta todo o povo e rasga os seus vestidos, se prostra em humilhação. Ele diz: Senhor, o que está acontecendo?
a partir do versículo 6 do capítulo 7, vai dizer: Então Josué, com as demais autoridades de Israel, rasgou suas vestes, prostrou-se com a face rente ao chão, diante da arca de Yahvé, e ali permaneceu em humilhação até o cair da tarde. Ou seja, enquanto ele não ouviu Deus falar, ele não deixou de lado aquilo que estava acontecendo, ele queria descobrir o que estava acontecendo. E aqui já é um detalhe para nós. Às vezes a gente toma uma atitude como Josué tomou, sem consultar ao Senhor muitas das vezes, mas se frustra. Só que ao mesmo tempo tem uma solução. A gente erra, beleza, aconteceu, mas a situação pode ser mudada. A gente pode orar ao nosso Deus e saber que Ele tem a resposta para as nossas vidas. E assim Josué fez e não desanimou, não deixou de clamar ao Senhor até obter essa resposta. E aí o Senhor responde. No versículo 10 diz: Então Yahvé falou a Josué: Levanta-te. Por que permaneceis assim, prostrados sobre o próprio rosto? Ora, o povo de Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenara, sim, tomou o que era anátema, e até o furtou para si, e também o escondeu e guardou entre suas bagagens. Ou seja, Deus revela, Deus fala o que está acontecendo, só que não revela quem é. Então, o que é necessário aqui? Josué, ele ouviu a voz de Deus falar: olha, você está me buscando? E Deus respondeu. Só que não fique aí parado, se levante, faça alguma coisa, faça aquilo que eu estou te mandando. E aí Josué se levanta e Deus diz: olha, reúne todo o povo de Israel e se consagre, se santifique ao Senhor. E o que é se santificar, se não se separar daquilo que não agrada ao Senhor, se não deixar de lado tudo aquilo que não agrada o nome do Senhor e prestar atenção naquilo que Deus quer falar conosco. E aí, com isso, Deus revela, porque o mesmo Deus de Amós é o Deus de Josué, que não revela, que não deixa acontecer nada sem revelar os seus escolhidos, sem revelar os seus servos. E aí, Josué levanta o povo e naquele outro dia, no dia seguinte já, o Senhor faz ser revelado o pecado de Acã. Acã, ele confessa no versículo 19 do capítulo 7, um versículo antes do que a gente leu, o versículo 19 vai dizer: Josué disse a Acã: Meu filho, para a glória de Yahvé, o Deus de Israel, diga a verdade, declara-me o que fizeste e nada me ocultes. Acã respondeu a Josué: Em verdade, fui eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e eis que o fiz. Vi entre os despojos um belo manto, tecido de cinear. E aí ele declara que perante os olhos dele, ele viu algo que não pertencia ao povo de Israel. Só que a cobiça, muitas das vezes, ela formoseia, brilha em nossos olhos. E pecado de cobiça é aquilo que está escrito nas passagens dos evangelhos, né? O Senhor abomina aquele que cobiça aquilo que não é seu. Só que no versículo 18 do capítulo 6, o Senhor já tinha dado ordem para o povo de Israel. O versículo 18 diz: Mas vós, guardai-vos do anátema, ficais distantes do que é consagrado à destruição. Não tomeis posse de coisa alguma do que é anátema. Não vos deixei mover pela cobiça, pois isso tornaria anátema o acampamento de Israel e traria desgraça e destruição sobre toda a congregação de israelita. E aí, olhando para isso, eu vejo que Deus já tinha avisado o povo, ele já tinha alertado: olha, não faça tal coisa, escute a voz do Senhor que está falando, olha, não se deixe levar
por aquilo que vocês vão ver lá na cidade. E, infelizmente, irmãos, eu vejo em nosso mundo tantas coisas acontecendo que poderiam ser evitadas. Quantas desgraças, até mesmo no meio do povo de Deus, poderiam deixar de acontecer se a gente aprendesse a ouvir o que Deus nos diz. Muitas das vezes o Senhor nos alerta: olha, não faça isso, não é desse jeito que eu quero. Mas, infelizmente, a igreja do Senhor parece que tampa os ouvidos, e o pecado parece que chama mais atenção do que a santidade, porque vivendo em santidade nos despir da nossa vontade e viver para a vontade do Senhor. Por que o pecado chama tanta atenção? Parece ser tão mais fácil. Irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que os céus é conquistado à força, que a porta para a salvação ela ainda é estreita. Mas, infelizmente, os lobos no meio das ovelhas parecem ser mais atraentes. Meu Deus, o que acontece em nossos dias? E o nosso Deus é tão misericordioso que Ele alerta: olha, não faça isso. Escute a minha voz, porque quando nós escutamos a voz do Senhor, não vai ser fácil. O caminho não vai ser de flores, pelo contrário. A gente vai tropeçar nas pedras, a gente vai se furar com os espinhos, mas o Deus que mostra o caminho e deixa a gente passar por tudo isso, Ele nos diz: eu estou com vocês, e essa ferida, ela tem um bálsamo, eu tenho um bálsamo para curar essa ferida que o caminho fez em você. E aí, mesmo Deus alertando, Acã, ele comete esse pecado. E o que me chama mais uma vez a atenção é que não é alguém que está fora do arraial. É alguém que pertence a Israel. É um israelita. Fazia parte de uma tribo. Ele também ouviu Deus falar com o povo. Ele também estava ali no meio. Ele também lutou para conquistar Jericó. E olha só que perigo, irmãos. É aquilo que a nossa pastora Elisete tem falado e eu tenho tomado para mim. Infelizmente, irmãos, o inimigo, ele tem não tirado mais pessoas da igreja. Ele tem deixado pessoas na igreja para destruir quem é realmente a igreja. São verdadeiros lobos em peles de ovelhas. E o Senhor tem nos alertado muito a respeito de discernimento. E é tempo, irmãos, de buscarmos do Senhor esse discernimento. Os dias têm sido maus e a palavra do Senhor não mudou. O Senhor ainda nos diz em nossos dias: olha, tomem cuidado, virão muitos em meu nome, dizendo serem meus. Pessoas que vão se apresentar naquele grande dia e dizer: Senhor, eu fiz tal coisa em teu nome. E quando a gente ouve essa palavra, não são pessoas que estão fora do ambiente chamado igreja. São pessoas que conhecem até mesmo a palavra, ouvem a palavra, mas não vivem a palavra. Então são pessoas que estão, mas não são. É aquela parábola que o Senhor nos diz: o joio, ele cresce junto com o trigo. Parece. A aparência é bem parecida, só que um tem a semente e o outro não. Só que não dá para descobrir apenas olhando. Vai ser tirado. E não vai ser por nós. O próprio Senhor vai tirar e separar. Mas enquanto isso, irmãos, é necessário estarmos em oração, pedir graça ao Senhor e buscar cada vez mais esse discernimento. E como que eu busco isso? É sentado, vindo para um culto e apenas estar aqui? Não. É no secreto, como o Senhor nos diz. É jejuando,
é orando, não importa. Você pode procurar na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. A receita não mudou e é a mesma. É oração, é palavra, é buscar o Espírito Santo, é se atentar à voz do Espírito Santo, é não apenas ouvir, mas ser praticante daquilo que o Senhor nos diz. Irmãos, o Senhor não mudou e o Espírito Santo ainda fala com o seu povo, fala com a sua igreja. Ainda assim, verdadeiros profetas do Senhor na terra. Então, irmãos, busque cada dia mais o discernimento da parte do Senhor, pois o nosso Deus é o Deus que revela. E Acã, ele confessou o seu pecado, só que o grande perigo também é que o pecado não traz consequência apenas só para uma pessoa. A palavra vai nos dizer que Acã, ele confessou, só que toda a família dele pagou. Olha só, irmãos, como é que acontece. Às vezes alguém faz alguma coisa e quem paga é quem está próximo. E aí, olhando para tudo isso, eu fico pensando, talvez Acã tinha esposa, talvez ele tinha filhos, e talvez eles até sabiam, ou seja, eles eram coniventes com aquela situação. Eu não sei quanto tempo passou desde a queda de Jericó a este fato acontecer, talvez semanas, meses, não sei exatamente. E aparentemente estava tudo bem. Havia uma falsa paz no meio do povo. Mas aí acontece este fato e a vitória que era tão garantida já foi mais difícil. Teve que acontecer algo para Deus revelar o pecado que estava no meio do povo. E é um alerta para todos nós. O fato das coisas não estarem de pernas para o ar não significa que tem a aprovação do Senhor. E este é um perigo muito grande em nossos dias. Irmãos, tomem cuidado com a falsa paz. Tomem cuidado com aquilo que parece estar bom demais. Sempre tem algo que o Senhor quer nos revelar. E a gente precisa buscar do Senhor essa sensibilidade do Espírito Santo. Porque eu entendo que quando Deus fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto, não é um Senhor que simplesmente vai chegar, oi, eu estou aqui, o que você quer, meu filho? Não. É a gente que precisa mais do Senhor. O Senhor está às portas e o Senhor não quer deixar nenhum dos seus serem perdidos. Mas se a igreja não busca do Senhor, como que a gente vai obter profundidade? Irmãos, a igreja precisa buscar, precisa mais do Senhor. Mas é a gente que precisa dar o passo para essa busca. E aí o Senhor se revela. Mostra que aquela paz, na verdade, era só aparência. Mostra que o pecado estava no meio do povo e o povo não seria vitorioso enquanto não fosse tirado aquele pecado. Irmãos, busque do Senhor cada dia mais essa sensibilidade, essa revelação. Irmãos, não deixe se corromper por aquilo que o mundo diz que é bom. Infelizmente, as pessoas hoje, em nosso meio, em nossos dias, estão vendo o adultério como algo comum. É eu casar hoje e amanhã não deu certo, tchau e bênção. Não, irmãos, não é assim. O casamento é algo perpétuo diante do Senhor. A família é algo perpétuo diante de Deus. E eu vejo o inimigo rodear, cercar a igreja do Senhor. E a gente tem abraçado aquilo que o inimigo tem tentado fazer em nosso meio. Ainda servos do Senhor, eu creio que na AD Transformando Vida há pessoas que buscam o Senhor verdadeiramente, e a gente precisa lutar contra isso. Irmãos, não vai ficar bom o negócio, vai ficar mais complicado. Olha aquilo que foi colocado na transmissão ontem. O Jesus está voltando, o Senhor está às portas, e não pense eu ou você que a gente vai subir de qualquer maneira, não. A igreja que o Senhor vem buscar é uma igreja lavada e remida no sangue do Senhor Jesus. Aleluias.
e que o Espírito Santo nos molde, trabalhe em nós, para que possamos guerrear contra essas coisas. Sozinho, irmãos, nós não conseguimos, mas temos um Deus no céu que pode nos dar vitória, um Deus que revela o oculto, o profundo e escondido, e nada passa despercebido diante dos teus olhos. Um Deus que se revela porque Ele não compactua com o pecado. E nós, como igreja do Senhor, como servos do Senhor, precisamos amar, sim, o pecador, mas não ser conivente com o pecado. Talvez Acã, ele pecou e tinha apoiadores. Mas olha só o destino de Acã e de sua família. A palavra do Senhor vai dizer que Josué, no versículo 25 do capítulo 7, diz: chegando lá, declarou Josué: porque trouxeste desgraça e humilhação sobre todos nós? Que Yahvé neste momento cause a tua desgraça. E todo Israel o apedrejou, e em seguida apedrejou também os seus até a morte, e queimou tudo, e todos eles no fogo. Ou seja, irmãos, o pecado de Acã não foi a desgraça apenas dele, mas de toda a sua família. Poderia muito bem não ter acontecido, poderia muito bem não ter chegado a este ponto. E eu me pergunto se Josué, talvez, antes de tudo isso acontecer, tivesse consultado ao Deus, tivesse consultado ao Senhor, teria sido evitado. Ou talvez, se Acã não deixasse se levar pela soberba e pela cobiça, talvez isso também seria evitado. Mas tudo isso aconteceu para nos deixar um alerta. Estamos, sim, propensos a pecar, mas também temos a escolha de não fazê-lo. Porque o Senhor nos ensina que quando alimentamos o nosso espírito, buscamos da sua presença, não há espaço para as coisas da carne. Então, irmãos, a receita continua a mesma e não mudou. Busquemos mais da presença do Senhor enquanto podemos achar. Alimentemos cada vez mais o nosso espírito para que as nossas vontades não prevaleçam sobre a vontade do Espírito Santo. Não vamos estender até aqui. E eu creio que o Senhor tem deixado algo ao meu e o teu coração. Afinal de contas, o ouvido mais próximo é o meu. Então, primeiro é para mim. Mas que o Espírito Santo continue a nos abençoar, nos dar discernimento para não nos perdermos nessa caminhada. Deus abençoe a